eu sou o Rodrigo Viana e essa é a nossa receita da semana. O Senado manda para o lixo um pedido de Bolsonaro, que queria o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula acelera as conversas com o centro e com outros partidos de esquerda e vira notícia nas redes sociais por causa da boa forma física. Quem está em péssima forma é a democracia brasileira. Policiais militares ameaçam com caos no 7 de setembro. Incêndios e queimadas se espalham pelo país, enquanto em Brasília, povos indígenas fazem uma manifestação gigante pela demarcação de terras. No campo internacional, tensão e morte no Afeganistão, o que muda na geopolítica mundial. Esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Destaque negativo nesta semana que passou no mundo foi o atentado violentíssimo em Cabul, capital do Afeganistão. Aconteceu ali do lado de fora do aeroporto. Na semana anterior, já muitas cenas impressionantes no aeroporto, da população tentando fugir conforme o Talibã foi ocupando a capital. Esse atentado matou mais de 100 pessoas, civis, crianças e também militares dos Estados Unidos. E acontece justamente no momento em que o governo do presidente Joe Biden retira as tropas do Afeganistão após 20 anos de ocupação. Quem é que provocou, quem é que assumiu esse atentado? O Estado Islâmico. É um outro grupo, não tem nada a ver com o Talibã, né? É bom que as pessoas compreendam bem isso. Os dois são sunitas, mas têm interesses, estratégias totalmente diferentes. O Talibã é um grupo guerrilheiro, né, que resistiu à ocupação lá no Afeganistão, um grupo que oprime as mulheres, que tem uma série de pensamentos que, do nosso ponto de vista, são descabidos, né, mas que conseguiu derrotar a ocupação. Já o Estado Islâmico é um grupo que aposta no terror, né, e que ataca justamente no momento em que o Talibã ainda está formando o governo, para provocar o caos ali no Afeganistão. Então isso tem dois significados. Além de entender o xadrez ali local, mostra que o Talibã não vai ter vida fácil, porque ali naquela região outros grupos disputam poder, e é um xadrez muito complicado. Tem os interesses da China, da Rússia. Os Estados Unidos, por incrível que pareça, talvez tenham que se aliar com o Talibã para tentar estabilizar de alguma forma a região. Mas existe uma outra leitura na geopolítica do mundo. Muita gente entende que os Estados Unidos saíram derrotados do Afeganistão. Outros não. Não, foi uma retirada. Eles foram lá para fazer isso mesmo, provocar o caos, né? Mais um país que não tem estrutura, não tem um Estado organizado, e isso é bom, seria bom para os Estados Unidos. Mas a maneira como aconteceu passa uma imagem de fraqueza, de decadência do império, do ponto de vista simbólico. E no momento que estão saindo, explodem bombas. O Joe Biden fez um pronunciamento na televisão titubeante. Então isso é um símbolo desse momento de passagem, em que os Estados Unidos estão em decadência, mas a China ainda não ocupou totalmente o centro da geopolítica no mundo. Nós ainda vamos acompanhar os desdobramentos. Bom, aqui no Brasil, o Congresso, o Senado, enterrou de vez mais uma provocação, mais uma baderna que Bolsonaro queria provocar nas instituições brasileiras. Enterrou o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Pacheco, nem analisou, nem mandou para análise, já engavetou, disse não serve para nada, isso aqui não tem cabimento, era só uma provocação do Bolsonaro. Então, uma derrota. Bolsonaro também desistiu de pedir o impeachment do outro ministro do Supremo, Barroso. Fica cada vez mais claro que ele age como um animador de claque. Ele faz essas coisas, voto impresso, impeachment, para animar a turma dele e manter pelo menos 25%, 30% do país que acreditam nessas coisas do lado dele. Essa claque que o Bolsonaro vai agitando pode se tornar mais perigosa no dia 7 de setembro, porque a gente está acompanhando policiais militares, comandantes, coronéis, fazendo ameaças de que vão para a rua, de que vão ocupar prédio do Supremo, prédio do Congresso Nacional.
fazem ameaças contra os governadores. Em São Paulo, Coronel Alexander Lacerda, da Ativa, comanda uma tropa de 5 mil homens no interior de São Paulo. Foi afastado da função pelo governador Dória porque ameaçou o governador, atacou o Supremo Tribunal Federal. Então é algo muito grave, é uma agitação insuflada pelo Bolsonaro. Um coronel do Corpo de Bombeiros, já da reserva do Ceará, foi mais claro ainda, disse: nós vamos organizar grupos para adentrar o Supremo e o Congresso. Então, o que a gente pode esperar do dia 7? Pode ser só um blefe para manter essa tropa do Bolsonaro, essa claque reunida? Pode. Mas é como nas guerras, né? Provocações, provocações, provocações. Primeira Guerra Mundial foi assim. Um lado provoca, outro lado provoca. Às vezes escapa do controle. A gente não sabe, no meio desses enlouquecidos bolsonaristas pode haver gente disposta a praticar alguma insanidade. E uma das possibilidades é aí o exército aparecer como um garantidor da lei e da ordem. Imagina esse quadro. A polícia, ou uma parte dos policiais fazem essa agitação, esse caos, e aí vem o exército e fala: não, agora temos que impor a lei e a ordem. Das duas formas o Bolsonaro ganha. Na agitação e se o exército tiver, entre aspas, que entrar para garantir lei e ordem. A oposição reafirmou que vai às ruas no dia 7 de setembro, não por provocação. Dia 7 sempre acontece o grito dos excluídos, para mostrar os problemas sociais no Brasil. E a oposição marcou dia às ruas. Em São Paulo há uma grande polêmica porque o governador Dória disse que não pode. Só os bolsonaristas é que iriam para Paulista. A oposição, os partidos progressistas, movimentos, sindicatos, disseram: não, vamos então ao Anhangabaú, outro local. O Dória: não, no mesmo dia não pode. Está um impasse, porque pela Constituição há o direito de manifestação, desde que não haja provocações e que seja em locais diferentes. Bom, quem está nas ruas e mostra muita força é o movimento dos povos indígenas em Brasília. Durante toda a semana, um grande acampamento dos povos indígenas. Dizem que é a maior manifestação desse tipo desde a Constituição de 88, contra o chamado Marco Temporal, que é um projeto de lei que os bolsonaristas tentam aprovar, que só permitiria a demarcação de terras indígenas que já estivessem ocupadas pelos indígenas em 88, quando foi promulgada a Constituição. E aí, em muitos casos, os indígenas não estavam lá porque tinham sido expulsos pelos fazendeiros. Então, eles não querem esse marco temporal e pedem que o Supremo declare a lei inconstitucional. Manifestação muito forte. Vamos acompanhar alguns trechos dessas manifestações dos indígenas em Brasília. Assim que eu ver aqui, vai deixar sua bola aqui. Bom, na área ambiental, aumenta muito a preocupação com a crise hídrica e com as queimadas. De novo, como já tinha acontecido nos últimos anos, queimadas e incêndios se espalham pelo Brasil. Na Grande São Paulo, um parque muito próximo da capital, 80% do parque foi queimado. Dizem que caiu um balão, mas aí o clima muito seco, pouca água, pouca umidade. Junto com isso, os reservatórios bem abaixo da média histórica no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Nós estamos às portas de uma crise hídrica que pode virar também uma crise de abastecimento de energia. Essa semana o Bolsonaro, olha a cara de pau, ele acabou com o horário de verão, não toma nenhuma medida, desmonta o Estado e agora está dizendo: apaguem uma luz da sua casa para ajudar a não ter racionamento no Brasil. Olha, a chance de racionamento aumentou muito e agora essa fala do Bolsonaro deixa isso ainda mais claro. Então nós temos crise política, econômica, de saúde, crise ambiental, crise de energia. O ex-presidente Lula aparece cada vez mais como uma alternativa. Continuou no giro pelo Nordeste essa semana, uma foto emblemática dele com o Tasso Gereissati no Ceará, né? O encontro PT-PSDB. Uma foto também de muita emoção de Lula com o autor daquele famoso jingle de 89, lembra? Lula lá brilha uma estrela. O autor é do Rio Grande do Norte, se encontrou com Lula, o Wilton Ascioli, e os dois se emocionaram demais. O Lula também ganhou as redes, uma foto ao lado da companheira Janja, em ótima forma física, o que gerou muitas memes, o que seria a inveja
do Ciro Gomes, do Bolsonaro, em relação a este Lula em boa forma física e em boa forma política, consolidando a liderança no campo da oposição. Quem vai para a panela de pressão esta semana, e não é a primeira vez, hein? É o ministro da Economia, Paulo Guedes, que o Bolsonaro chamava de posto piranga e dizia que era um super ministro, deu mais uma declaração daquelas estapafúrdias. Ele falou o seguinte: qual é o problema da energia ficar um pouco mais cara? Um pouco mais cara, Guedes? Os brasileiros estão passando um sufoco inacreditável. O botijão de gás já acima de R$100, a comida, os preços explodindo nos supermercados. E aí, por falta de gestão, é claro que falta chuva também, isso ninguém está culpando o Guedes pela falta de chuva, mas falta de planejamento, sim, é culpa do governo dele, que aposta tudo em desmonta, vende, privatiza, aí não planeja, né? Se não tem planejamento do Estado, acontece isso. Muita gente tirava um sarro da Dilma, né, quando ela dizia da importância da energia eólica, do vento, e explicou, né, você pode estocar o vento, entre aspas. A energia do vento, você guarda essa energia, né? E quando baixam os reservatórios, você pode usar a energia eólica e outras formas para complementar. Agora o Brasil não fez nada disso, ou fez de maneira muito limitada. Estamos às portas de uma crise de fornecimento de energia. E vem o Paulo Guedes falar que qual é o problema de subir um pouquinho o preço? Sobe o preço e mesmo assim pode ser que falte energia. Não é a primeira vez. Por isso que o Paulo Guedes é chamado por alguns de Maria Antonieta, que é aquela rainha lá na França que no meio da Revolução o povo não tinha nem como comprar pão. Ela falou: você não tem pão, comam brioches. É mais ou menos o Paulo Guedes. Paulo Antonieta Guedes. Eu já tinha dito que não dava para aguentar essa situação, todo mundo indo para Disney. Até a empregada estava indo para Disney. Como se fosse ruim, né? Então ele é uma Maria Antonieta que não gosta mesmo do povo, me parece, né? Já chamou o funcionário público de parasita, disse que era preciso jogar uma granada no bolso dos funcionários públicos. Como é que ele quer que o Estado funcione? Aí não tem energia mesmo, né? Paulo Guedes, não tem planejamento. E diz que é preciso dar dinheiro para financiar o grande empresário, porque o pequeno, emprestar dinheiro para o pequeno é perder dinheiro. Só que é o pequeno empresário que gera mais emprego no Brasil. Milhares, milhões de pequenos empresários que geram 3, 4 empregos e esses estão quebrados. Então, Paulo Guedes, a Maria Antonieta da economia, vai para a panela de pressão mais uma vez. A nossa sobremesa essa semana é uma série entretenimento, aventura, ação, uma série inglesa que está na Netflix, o nome Last Kingdom, O Último Reino, e se passa na Inglaterra medieval, ali século VIII, século IX, antes da Inglaterra existir como nós conhecemos hoje. Não havia um Estado unificado. Eram 6 ou 7 reinos saxões, né? Que era o povo que estava por ali, vários reinos, essa fragmentação política. E aí estes reinos sofrem com a invasão dos vikings, né? Povos vindos da Dinamarca que invadem. Então tem muita violência, cena das batalhas, né? Para a tomada do território, e mostra como a história do Ocidente é uma história de violência. Né? Aquele país que viria a se tornar a principal potência já no século XIX, foi formado com muito sangue. Então essa batalha entre os vikings, que na série são chamados de daneses, os dinamarqueses, contra os saxões, que já estavam ali na Inglaterra. E aí a história de um desses reinos, por isso que chama o Último Reino, é o único que consegue ainda resistir à invasão dos vikings, o Essex, com o rei Alfredo. E ele conta muito com um guerreiro, interessante essa figura desse guerreiro, que ele é meio viking e meio saxão. E aí tem uma mistura também cultural e religiosa. Ele tem uma formação pagã, né? Então eles acreditavam em vários deuses, não existia a ideia de apenas um deus. Desse ponto de vista ele era pagão, né? Tinha influência dos vikings, mas ele depois tem a influência também dos cristãos, porque ele se coloca a serviço do reino cristão
desse rei Alfredo que batalha contra os vikings. Então esse é o personagem central e mostra como é que essas duas culturas vão convivendo. É claro que a cultura cristã depois acaba se impondo, mas os pagãos, a influência do paganismo, da religião, do conhecimento tradicional, tudo isso também está na série. Além de muita ação, muita batalha, vale como entretenimento e para a gente entender que a história do Ocidente, mesmo esses países que a gente fala do primeiro mundo, toda essa história feita com muito sangue, com muita violência, a história da humanidade é assim. É a história da Inglaterra também. Fica a dica, a sobremesa, Last Kingdom, O Último Reino, na Netflix.